Olá, eu sou Patrick Lasmar e agora a gente vai iniciar o nosso módulo 2, o segundo módulo que vai falar sobre metodologias participativas. Sejam muito bem-vindos. Essa vai ser a nossa videoaula número 1. Bem, a gente gostaria de começar essa videoaula falando um pouquinho o que são os métodos participativos e para que eles servem, né? Então, o método participativo é todo método de elaboração e construção de um projeto que você usa a participação do público-alvo na sua elaboração, execução ou monitoramento, né? E para que ele serve? Ele serve para que seu projeto tenha mais aderência às realidades daquele público-alvo. Por exemplo, você vai fazer o projeto em uma comunidade. Você sempre leva em conta o que essa comunidade pensa, quais são as suas reais demandas, né? Porque muitas vezes os projetos são feitos de fora para dentro e muitas vezes eles não atingem os resultados esperados porque a comunidade não foi envolvida, o público-alvo não participou no levantamento das demandas ou simplesmente porque você está atingindo um alvo diferente daquilo que é a real necessidade daquela comunidade, né? Quantos projetos a gente vê por aí afora, inclusive no material de vocês, a gente colocou um exemplo de uma comunidade no centro da África que foi gasto milhões de dólares nesse projeto que a comunidade não foi envolvida e o projeto não foi para frente. E muitas vezes as pessoas de fora culpam a comunidade por aquela falha, mas ela não foi ouvida, a comunidade não foi ouvida durante a execução. Então, essas metodologias participativas, o que elas são? Elas são métodos que a gente utiliza para conseguir captar todas essas opiniões, essas necessidades que aquela determinada comunidade possui. Ok? Então, por que é tão importante diminuir esse distanciamento? Para que o seu projeto dê certo. Ele garante que o seu projeto dê certo? Não, mas ele diminui o risco de dar errado, né? Então, ela é importante, é extremamente importante por isso. A gente vai descrever também que existem diversos tipos de metodologias participativas, desde mais simples, como observação, a ferramentas mais completas. E é importante que você veja e leia o material que foi disponibilizado para vocês, né? Por quê? Nós teremos uma aula presencial que a gente vai explorar alguma dessas técnicas com mais detalhe, com uma riqueza de detalhes maior. Então é importante que você leia o material, assista os vídeos que estão colocados lá, que eles complementam esse módulo, né? Então lá a gente pôde colocar vídeos de outras realidades, que não só da brasileira, mas que são muito importantes nesse tema. Ok? Vamos passar agora em tipos de metodologias participativas. A gente pode dividir em 8 categorias de participação nessas atividades, onde a categoria 1 é a menos participativa e a 8 é a que tem mais participação, uma maior participação. Então, nesses métodos de envolvimento da população, a gente pode chamar a participação nível 1, que é a manipulação, onde a população, o público-alvo, ele é manipulado a participar, então ele não é envolvido, né, diretamente na elaboração, na construção dessas demandas, mas ele participa sendo apenas um item a mais do projeto, né, digamos assim. A gente evolui para o nível número 2, né, que a gente tem a participação passiva, onde você tem uma pequena participação da comunidade, mas ela ainda é muito aquém de uma participação efetiva, né? As opiniões não são necessariamente levadas em consideração. A opinião de fora ainda é mais importante do que a participação daquele público-alvo. Nós temos a participação por consulta. Então, por exemplo, a gente faz uma consulta popular, elabora alguns questionários. Então, a população ela é ouvida apenas. Ela é ouvida por determinado tema, já escolhido. Ela não participa na elaboração do tema. Existe o nível 4, né, que é a participação por incentivos materiais, onde ela recebe algo em troca para participar de determinado projeto, né? A participação 5, que é a participação funcional,
então o nível de participação ele começa a ser maior e o projeto depende dessa participação para que ele aconteça, né? Nós temos o nível 6, que é a participação interativa, né? Então, os entes, os membros daquela comunidade, eles realmente são parte importante, eles interagem com quem está elaborando o projeto, né? Então, se você pensa nas instituições públicas, ele interage com o ente público, né? Participando sempre. Nós temos a participação nível 7, que ela é mediante um acompanhamento, né? Então, o que é isso? A população ela é envolvida, ela monitora, ela avalia, ela contribui, né? Então, o nível de participação é bem maior. E a participação, o mais elevado nível de participação, a automobilização, onde a população mesmo se organiza e a população cobra, a população constrói projetos, né? A comunidade ela é não só um ente envolvido, mas ela também constrói os projetos. Então, esse seria o nível ideal de participação. Nem sempre é possível ter o nível 8 de participação. Por quê? São projetos, muitas vezes, de infraestrutura, são projetos de calamidade pública, em que não se tem muito tempo para colher a opinião de todas as pessoas, mas é necessária uma ação. Então, você vai e executa, né? Então, nem todos os projetos você vai utilizar todos esses níveis de participação. Ok? Em relação a métodos participativos, existem muitos tipos, e esses tipos variam de acordo com o seu país, com a região, né? Com o tipo de pessoas com que está lidando, se essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade ou não, né? Qual o empoderamento, qual o nível de empoderamento que essas pessoas têm sobre a sua região, né? Então, para cada tipo de região, existe um método mais adequado. Aqui a gente vai discutir mais rapidamente quais são os métodos mais usados nessa teoria de metodologias participativas. Bem, aqui eu vou descrever o método de observação, diagnóstico rápido participativo, diagnóstico urbano ou rural participativo e a pesquisa participativa intervencionista. Ok? A observação. A observação é quando você vai para alguma comunidade ou algum local e observa como aquela comunidade reage ou interage. E aí você anota, você coloca tudo que você observou em um questionário ou elabora algum relatório sobre essa observação. Então, a observação é uma metodologia mais passiva, você fica observando, não interage muito com a comunidade, né? Então, você pode, durante esse período da observação, você pode fazer pesquisas em centros estatísticos ou na história da comunidade, mas não interage muito com ela, apenas observa, né? Como que essa comunidade se reúne, quem são as principais lideranças, qual que é o poder que essas lideranças têm sobre a população e assim por diante. O segundo método, o diagnóstico rápido participativo, ele é um método que você pode utilizar quando você tem um curto espaço de tempo para poder realizar, né? Então, você abre para a participação popular, mas você não tem muito tempo para explorar todas as questões. Então, existem algumas ferramentas que você utiliza para poder capturar todas essas necessidades, demandas ou reivindicações de certo público-alvo. Então, você usa algumas ferramentas, observação, entrevistas, alguns jogos, algumas ferramentas de interação com a população, ok? E ela é aberta a quem quiser participar, naturalmente, né? Então, existe o diagnóstico urbano ou rural participativo. O que é isso? Você vai com mais tempo para fazer os levantamentos e você usa ferramentas mais participativas. A opinião das pessoas ela é levada mais em consideração. Então, vamos pensar numa cidade. Então, um projeto urbano que vai alterar a configuração de uma comunidade ou um projeto de construção de praças, de lazer. Então, você faz um diagnóstico maior, onde você levanta o que são os ativos que essa população possui,
qual a importância que ela dá para cada uma das instituições que estão lá. Então, você faz um levantamento maior, né, dessas informações. E o diagnóstico urbano e rural, ele também utiliza da pesquisa participativa intervencionista, porque você tem mais tempo, né, e a gente vai falar um pouquinho dela. Do que faz parte dessa pesquisa participativa intervencionista? A população participa, ela intervém, ela dá opinião, e você utiliza várias ferramentas, né? Entre elas tem entrevistas estruturadas, entrevistas semi-estruturadas, grupos focais, mapeamento dos recursos, aí nós temos mapeamento social, mapeamento localizacional. Você faz o ranqueamento e a análise sazonal. Aqui eu só coloquei 6 tipos de análise, mas existem diversas. Tá? A gente vai explorar um pouquinho mais dessas análises agora. Né? Entrevistas estruturadas. Para que serve a entrevista? A entrevista você leva em consideração a opinião das pessoas. Né? E a entrevista estruturada, você elabora as perguntas antes e você consegue tabular essas perguntas. Então, você pode avaliar de 1 a 10 como que aquele fator influencia na vida da pessoa, de 1 a 10. Então, você consegue avaliar cada um dos fatores com um questionário previamente estabelecido. A entrevista semi-estruturada também é importante, mas na semi-estruturada você analisa questões qualitativas que precisam ser levantadas. O que é isso? Quais os sentimentos da população em relação àquele tema? Então você elabora o questionário, mas esse questionário é apenas um roteiro. Na hora da entrevista você pode desviar um pouquinho desse questionário para captar informações qualitativas. Avançando um pouco mais sobre as pesquisas participativas intervencionistas, nós temos os grupos focais. O que é um grupo focal? Você escolhe determinado público que está envolvido diretamente ao projeto. Então, por exemplo, se você vai trabalhar sobre violência doméstica, então você entrevista as mulheres que estão envolvidas naquele contexto em grupo. Né? Então, você chama lá 10, 12 pessoas, 12 mulheres neste caso, e aí você vai anotando, pontuando, né? Quais informações relevantes, o que é relevante para aquela população. Né? E aí você consegue colocar as prioridades. Que o grupo focal ele é extremamente importante para você definir prioridades, porque muitas vezes você tem diversos problemas, mas qual problema nós vamos atacar neste momento? Nós vamos resolver neste momento. Então é importante o grupo focal por isso. Você consegue colher essas informações, tanto qualitativas como quantitativas. E você percebe a percepção das pessoas em relação àquele tema. Avançando um pouco mais, o mapeamento de recursos. Existem 2 tipos de mapeamento, mapeamento social e o mapeamento localizacional. O que é isso? Você convida a população, os líderes ou quem está envolvido, a construir um mapa daquela região, daquela comunidade. Neste mapa eles colocam quais são os fatores importantes, quais são as principais ruas, as principais vielas ou escadas, onde a população transita. E o que está localizado, quais instituições ou casas ou regiões está localizada naquele mapa. Então, é um mapa que você vai colocando as localizações. Nesse mapa, você vai notar que alguns itens eles colocam bem pequenos, outros itens eles colocam maiores. Por quê? Está muito ligada à importância que eles estão colocando a determinada instituição, por exemplo. Né? E aí você pode fazer a junção desse mapa social com o mapa localizacional, que ele vai falar o seguinte: essa região é uma região mais pobre, essa região tem mais alagamento, essa região tem deslizamento de terra. Então você consegue pontuar diversos itens neste único mapa. Ok? Caminhadas transversais. O que são essas caminhadas? Depois que você fez esse mapa, você convida alguma pessoa da comunidade a caminhar com você por aquela localidade. E aí você vai confrontando as informações que você já levantou. Então, para fazer a caminhada transversal, você tem que ter informações sobre aquela determinada comunidade. Você vai caminhando e vai anotando, pontuando. Olha, isso foi observado no mapa, isso não foi observado. Por que esse hospital é tão grande, lá eles desenharam tão pequeno? Por que essa igreja é importante? Por que essa instituição
está no mapa porque esta não está, e aí você consegue cruzar, né? Fazer uma transversalidade entre a sua caminhada, a localização e o seu mapa social. Aí, avançando, você faz o ranqueamento. O que é o ranqueamento? No grupo focal, você levanta as prioridades. Na observação, você pontua o que você está vendo e aí você ranqueia. Quais são as regiões mais pobres, mais vulneráveis? Quais são as reuniões mais com pessoas de uma classe social mais rica? Onde a população está em situação de maior vulnerabilidade? Que tipo de vulnerabilidade é essa? Quais são as principais vulnerabilidades? Então você vai ranqueando. O que é ranquear? É colocar todos em um grau. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Né? Você coloca todos os itens que você observa em uma classificação de importância. Ok? E, finalmente, a análise sazonal. Essa análise sazonal é muito importante quando você tem, por exemplo, regiões que dependem de colheitas. Né? Então, você tem colheita de cana-de-açúcar, você tem colheita de laranja ou outros tipos de colheitas, que você vai desenhar atividades que tem que ser condizente com a sazonalidade daquela região. Por quê? A participação das pessoas é diretamente dependente dessa sazonalidade. Ou, por exemplo, um período de pesca, os pescadores estão no mar ou estão no rio, você vai conseguir atingir pouco aquele público-alvo. Né? Então, a sazonalidade aí é importante. Ou fazer um projeto em épocas de chuva, que ele usa muitos eventos externos, poxa, esse projeto vai ser diretamente interferido pela sazonalidade. Ok? Existem diversos outros modelos, diversos métodos aplicados em diferentes países, diferentes contextos. E você também pode desenvolver o seu método participativo. Mas o importante é levar em conta a opinião, as demandas daquele público-alvo. Ok? Essa foi a nossa videoaula do módulo 2. Espero vê-los no nosso encontro presencial. Bom curso a todos.